O Cruzeiro neste momento, a equipe do Ronaldo trabalhando e trabalhando muito. Há pouco a gente trouxe uma matéria no site da Itatiaia, itatiaia.com.br. Eu tive uma conversa importante com uma fonte que está muito por dentro de todo o processo do Ronaldo no Cruzeiro, e essa fonte me disse que o Ronaldo hora nenhuma pensou em desistência do negócio. Pelo contrário, ele quer uma gestão pulso firme para tirar o Cruzeiro desta situação, e por isso o Ronaldo fazendo os cortes com a equipe dele, muitas saídas já anunciadas, outras também vão acontecer. E essa fonte, ela me disse o seguinte: o que ele quer é passar por esse período de diligências, a auditoria, com pulso firme para os negócios se restabelecerem. É a reestruturação que está sendo feita, folha salarial alta, altos compromissos firmados. Então, isso tudo está sendo revisto no momento. Jogadores que foram contratados, jogadores que estão no clube, jogadores que recebem salários altos para o padrão que o Cruzeiro pode pagar hoje. Essa turma tendo os contratos revistos e aos poucos os staffs dos atletas sendo chamados para uma conversa, porque muitos podem realmente não ficar. Antes até de chegar e de jogar, os contratos podem ser revistos. Quem aceitar uma readequação segue no Cruzeiro. Quem não aceitar, aí ou procura a justiça ou faz algum acordo. É uma possibilidade. O que o Cruzeiro não vai ter é contrato alto, contrato com pagamentos exorbitantes, para que o clube se afunde ainda mais. Então, é um momento, claro que o torcedor fica naquela expectativa, mas o corte é fundamental para que o Ronaldo e a equipe dele, eles possam, a partir de agora, honrar os compromissos, ter um ambiente diferente e, principalmente, pagar dívidas emergenciais, que são dívidas na FIFA. Então, Ronaldo, descartando desistir do negócio, mas prometendo, Edu Panzi, pulso firme para tomar todas as medidas, que são muitas delas medidas impopulares, eu diria. Panzi, boa tarde. Fala, Samuel, um abraço para você. E eu tô de acordo com o Ronaldo. As minhas opiniões geralmente não são tão populares também, não. E aí eu concordo com o que vem fazendo o Ronaldo nesse início, e já são indícios, né, Samuel, de que ele vai realmente honrar o compromisso que foi feito com o Sérgio Santos Rodrigues de adquirir os 90% da SAF. Ele já vai tomando decisões importantes, e eu acho que a principal delas é essa aí: é choque de gestão, é reduzir ao máximo a folha, não só do futebol, como da parte administrativa ali também, que envolve o próprio futebol. É trazer para dentro do Cruzeiro pessoas da sua confiança, profissionais acima de tudo, sem a paixão pelo clube, mas a paixão por fazer um grande trabalho. E ainda que isso custe, pelo menos nesse início de temporada, grandes resultados ou grandes atuações do time em campo. Eu acho que tem que ser encarado dessa maneira. Já deveria ter sido feito assim lá atrás, quando o Sérgio assumiu, mas o Cruzeiro continuou gastando muito mais do que arrecadava, continuou dando passo maior que a perna. Isso está ficando escancarado a cada dia que passa com a chegada do Ronaldo e da sua equipe. O Cruzeiro não tinha dinheiro, ou o pouco que tinha ainda gastava, e gastava muito mal, e gastava muito. Então agora é hora de cair na real. É muito importante que o torcedor compre a ideia, que entenda, e eu já falei isso aqui outras vezes e vou continuar dizendo. Eu acho que esse choque de gestão e essa redução financeira no futebol do Cruzeiro, ela deve ser feita, chegou tardiamente, e mesmo que custe mais uma temporada na Série B, é fundamental que aconteça. Infelizmente chegou tarde, o Cruzeiro perdeu 2 temporadas gastando mal, segue na Série B, e agora ele vai jogar mais uma temporada na Série B e tomara, e eu acredito que isso vai acontecer, gastando aquilo que tem que gastar. Ainda que tenha um time mais modesto, uma folha mais modesta, mas a gente já viu vários exemplos de equipes que jogaram a Série B com uma folha salarial bem baixa e que tiveram êxito, conseguiram um acesso.
Estou dizendo aqui que uma folha de 300 mil, de 500 mil, mas um time que tem jogado com 5 milhões, 4 milhões, você ter uma folha de 1 milhão, 1 milhão e meio, dá sim, fazendo um bom trabalho, montando uma equipe competitiva, com um treinador competente e, acima de tudo, salário em dia, para fazer uma Série B muito mais digna do que fez nas últimas 2 temporadas, que o Cruzeiro não figurou nem entre os 10 primeiros, né? Aí o torcedor já cansou, pelo menos agora esperança o torcedor do Cruzeiro tem. Exatamente. Folha mais alta da Série B de 2020, uma das mais altas na Série B deste ano em 2021. Então, outros cortes, eu e o Guilherme Pio, a gente segue apurando, Alexandre Simões, outros cortes vão acontecer. Só no dia de ontem foram mais de 20 saídas, algumas já anunciadas publicamente, outras antecipadas aqui pela Itatiaia, e a reformulação será geral. Por exemplo, uma outra informação que a gente antecipa está já no itatiaia.com.br. O Cruzeiro vai ter mudança também no departamento médico. Pelas informações, 2 profissionais do quadro atual devem ser desligados. O Daniel Baumfeld, que vinha sendo o superintendente, e também o Leonardo Fantini. E neste primeiro momento, a informação que a gente antecipa, o fisioterapeuta Bruno Maziotti trabalhou no Corinthians durante um bom tempo, esteve recentemente no Paris Saint-Germain, no Arsenal da Inglaterra e chegou na metade do ano ao Valladolid da Espanha. Ele pode ajudar nesta transição, fazendo aí um intercâmbio também com quem permanecer no departamento médico do clube, o Bruno Maziotti, que foi fisioterapeuta do Fenômeno desde 2003 até a aposentadoria do jogador em 2011, então conhece bem e vai em cima daquilo, Alexandre Simões, que a gente falou. O Ronaldo quer pessoas da confiança dele para tomar conta de áreas estratégicas aqui no Cruzeiro, Simões. Pois é, exatamente, o Samuel. Boa tarde. E é interessante, né? Porque essa questão de gestão do Ronaldo, ele está adaptando o Cruzeiro à estrutura que um clube de Série B deve ter. E isso faltou. Isso faltou lá em 2020, logo depois que caiu com o conselho gestor. Faltou depois que o Sérgio assumiu, principalmente na virada de 2020 para 2021, embora tenha sido uma temporada muito atípica por causa da pandemia pelo novo coronavírus. Mas é interessante, o Samuel, porque vai ter que ser um trabalho muito bem coordenado, principalmente na área de comunicação. Não sei se você, Panzi, concordam comigo, porque a notícia do Ronaldo sendo o comprador da SAF do Cruzeiro provocou uma euforia no torcedor cruzeirense de uma semana, 10 dias. Aí vieram as ações e o torcedor começou a perceber que aquela imagem que ele tinha na cabeça de que o Ronaldo ia abrir uma torneira e ia sair nota de euro na Toca 2, não era a realidade. E a realidade é muito dura. Agora, o torcedor, ele precisa escolher entre o modelo que o Cruzeiro vinha aplicando, e que eu não vejo muito futuro, ou entre a sobrevivência, que eu vejo que é o que o Ronaldo está apostando. Então, vai ser um trabalho muito difícil e importante da área de comunicação, o Samuel, porque tem um outro ponto que a gente não pode deixar de destacar. O Cruzeiro tem tanta receita antecipada e tem tanta dívida prorrogada que mesmo com a SAF, com as dívidas todas ficando para a associação, vai ser fundamental a participação da torcida e aí, fazendo plano de sócio, comparecendo aos jogos do clube no Mineirão e comprando produtos oficiais, para que esse início de nova fase do Cruzeiro tenha um aporte financeiro um pouco maior e aí as coisas podem começar a caminhar melhor, e isso no aspecto financeiro, Samuel. Pois é, neste primeiro momento, aporte para contratar, isso é chance quase que zero, porque já estão sendo feitos os cortes para uma readequação da folha salarial e para começar 2022.
O Ronaldo ainda, ele e a equipe estão conversando com profissionais para a comissão técnica, também para a diretoria de futebol. Ontem eu comentei isso aqui, falei com uma pessoa próxima ao Alexandre Pássaro, ele foi procurado há alguns dias, depois não teve mais contato. É um sinal que eles estão estudando também outros nomes para definir esse novo diretor de futebol, tudo dentro de uma realidade. A partir de agora, eu volto a afirmar isso aqui, do Panzi, é fazer valer cada centavo. Se tiver que errar, que erre gastando pouco. Porque nos últimos anos, o Cruzeiro errou e errou gastando muito, né, Panzi? Ô Samuel, não pode errar gastando mais do que arrecada. O Cruzeiro chegou num ponto que não dá mais para cometer esse tipo de erro. O Simões falou e tocou num ponto da comunicação, da importância de saber lidar com o torcedor, né? Que vai da euforia à preocupação, ao desânimo. É porque quando a gente fala em clube, empresa e investidor, logo vem a Europa na cabeça, daquele investidor que chega num clube pronto e na temporada já começa a investir grana, um caminhão de dinheiro, monta um super time e vai conquistar tudo na Europa. Ou alguém com petrodólares, por exemplo? Essa é a impressão e a visão que nós aqui no Brasil temos do investidor e do clube empresa. Quando na verdade é diferente. Falei agora há pouco com o Romano, no noticiário do América, que os clubes aqui no Brasil, cada um tem uma característica e cada um está indo para um lado. A verdade é que o Ronaldo chega no Cruzeiro para investir, para pagar a dívida num primeiro momento, para tentar sanear o Cruzeiro o quanto antes. E tentar sanear o quanto antes, dizer até de médio e curto prazo, é cortando pela raiz mesmo. É montando um time modesto, uma equipe fora de campo que trabalhe muito, competente, mas também modesta financeiramente, para que dali 1 ano e meio, 2, 3 anos, comece a colher frutos, a poder investir mais no futebol e montar um elenco com mais qualidade. É isso que tem que fazer. Não adianta chegar num clube com tanta dívida, tantos problemas, e já querer dar um all-in, né? Que é utilizado no pôquer, o vale tudo, vamos lá de uma vez, tentar subir. É o que foi feito pelo Sérgio Santos Rodrigues. A Juve pode ser referência, a Juventus de Turim? Primeiro se reorganizar para depois montar um grande time. Você tem outros exemplos que podem ser seguidos. Isso vai acontecer no Botafogo também, eu acredito. Mas o torcedor tem que, num primeiro momento, Samuel, entender. O Ronaldo chega para tentar organizar, sanear o Cruzeiro, para ali na frente o Cruzeiro voltar a ser o que era antes, um clube que briga por títulos, por conquistas. Porque se já chegar tentando voltar a brigar, vai bater na mesma porta que os gestores anteriores estavam batendo, e aí a última esperança acaba virando uma incerteza, como já acontecia. Exatamente. Então, é essa a ideia, e porque ele já chega, como você disse, Panzi, pagando dívidas, e pagando dívidas altíssimas, essa principalmente do Transferban, de 22 milhões de reais por causa da dívida do Arrascaeta e do Riascos com Defensor do Uruguai e Mazatlán do México. Então o planejamento segue, os detalhes também vão sendo finalizados para a chegada de Ronaldo a Belo Horizonte, ele que deve falar com a imprensa ou no domingo ou até a reapresentação, que segue marcada para o dia 4 de janeiro. E os dias ainda vão ser agitados, Milton e ouvintes do Rádio Esportes, porque os empresários dos atletas, os que foram contratados e aqueles que recebem um salário maior, estão sendo procurados para essa readequação, para uma nova negociação. Porque o Ronaldo e a equipe dele, eles entendem que os contratos que foram firmados são inviáveis para o Cruzeiro hoje e não terá como pagar. Então, para não ter que chegar e daqui a pouco ter problema de salário e essas coisas todas, a equipe do Ronaldo já trabalha ou para rescisão ou para ver como fica uma questão na justiça, mas o certo é que quem não se readequar a esta nova realidade dificilmente vai ficar na toca da Raposa 2. Daqui a pouco a gente volta com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Cruzeiro, Samuel Venâncio. Ô Milton, uma informação importante e até foi divulgada na manhã de hoje pelo Globoesporte.com, e eu e o Guilherme Pio confirmamos com o empresário do atleta, o Jorge Machado. Falei com ele
há pouco, o zagueiro Sidney pode ser o primeiro a não continuar dos que foram contratados. Eu perguntei ao Jorge Machado, ele foi comunicado pelo André Argolo, que é um secretário-geral do Cruzeiro e está nessa transição, e ele disse que não aceita renegociação, que o Cruzeiro terá que honrar o contrato que foi firmado. O Jorge Machado até disse a Itatiaia o seguinte, que ele cobrou que o contrato fosse devolvido, assinado pelo presidente do Cruzeiro e que ele não recebeu essa via assinada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues e já passou o caso para o jurídico dele, o zagueiro Sidney. Portanto, deve ser o primeiro aí dos contratados pelo Alexandre Matos e pelo Sérgio Santos Rodrigues a não continuar agora na gestão do Ronaldo Fenômeno. Salário alto, contrato difícil para o Cruzeiro pagar, Milton. Acabou o rádio.